Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Louvamos a Deus por estarmos aqui, agradecemos mais uma vez pelo convite, não se sinta obrigado, porque eu estou todo ano aqui, então fique muito à vontade para dizer não também quando eu vier, não quero que você pregue. Eu fui conversar com o pastor, eu falei, o que você quer? E tudo que eu queria ouvir, ele falou assim, senta e só faz o batismo, mas ele falou assim, não, eu quero que você pregue. Eu falei, não, tem misericórdia, eu ainda dei a oportunidade para o amado irmão. Mas nós louvamos a Deus por essa oportunidade, por estarmos aqui. A nossa oração, como foi no começo, é que realmente Deus possa falar ao meu e ao seu coração. Agora, irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Palavra de Deus, no Salmo 71. Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. Sê tu para mim uma rocha habitável, em que sempre me acolha. Ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança, desde a minha mocidade. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno tu me tiraste, tu és motivo para os meus louvores constantemente. Para muitos sou como um portento, mas tu és o meu forte refúgio. Os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Não me rejeitaste na minha velhice, quando me faltaram as forças, não me desamparaste. Pois falam contra mim os meus inimigos, e os que me espreitam a alma consultam reunidos, dizendo, Deus o desamparou, persegui-o, prendei-o, pois não há quem o livre. Não te ausentes de mim, ó Deus, Deus meu, apressa-te em socorrer-me. Sejam envergonhados e consumidos os que são adversários de minha alma. Cubram-se de opróbrio e de vexame os que procuram o mal contra mim. Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. A minha boca relatará a tua justiça e de contínuo os feitos da tua salvação. Ainda que eu não saiba o seu número, sinto-me na força do Senhor Deus, e rememoro a tua justiça e a tua somente. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as canse, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e as vindouras o teu poder. Ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Grandes coisas tens feito, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Tu me tens feito por muitas angústias e males. Me restaurarás ainda a vida e de novo me tirarás dos abismos da terra. Aumenta a minha grandeza, conforta-me novamente. Eu também te louvo com a lira, celebra a tua verdade, ó meu Deus. Cantar-te-ei salmos na harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar. Também exultará a minha alma, que remiste. Igualmente, a minha língua celebrará a tua justiça todo dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram o mal contra mim. Oremos. Senhor nosso Deus, estamos diante do Senhor, diante da tua presença, e aqui queremos abrir o nosso coração para engrandecer, para agradecer, para te louvar pela tua palavra. Que o Senhor continue, ó Deus, presente
nas nossas vidas e com o teu povo, aonde estiver. Fala, Deus, mais uma vez, mostra-nos, ó Deus, a tua vontade. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados, gratidão, adoração, como uma forma de louvor a Deus, buscando na palavra aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, para a nossa caminhada, para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. E como é bom nós olharmos para a palavra de Deus e poder encontrar algumas coisas que realmente nos mostram o quanto Deus se agrada de um povo que louva, de um povo que glorifica, de um povo que adora, mesmo diante das lutas e dificuldades. Porque é interessante, nos momentos de alegrias, é fácil nós exaltarmos, nós glorificarmos o nome do Senhor, e estamos certos em fazer isso. Mas é também nos momentos de lutas que nós temos também nos levantar, erguer as nossas vozes e engrandecer o nome do nosso Deus, porque Ele é santo, mesmo diante das lutas e mesmo nas nossas alegrias. Nosso Deus é um Deus santo, nada muda a característica do nosso Deus, nada vai mudar. E quando nós olhamos para esse salmo, nós podemos encontrar algumas coisas que realmente nos faz pensar em glorificar, em exaltar, em adorar, em louvar o nome do nosso Deus. Porque quando nós olhamos para gratidão, a palavra gratidão, ela significa reconhecimento. E nós precisamos reconhecer a bondade de Deus na nossa vida. E nós podemos ver nesse salmo algumas coisas que nos levam a agradecer, que nos levam a adorar, que nos levam a glorificar o nome do Senhor. Versículo 5, o salmista aqui, ele coloca, ele escreve, ele narra, ele glorifica, ele ora ao Senhor, dizendo que o Senhor é a sua esperança, dizendo que Ele é o seu Deus, e que nele está o quê? A sua confiança. Irmãos, eu fico pensando assim nesse momento de louvor, de gratidão, de adoração a Deus, o quanto é importante para nós aprendermos a cada dia a confiar no Senhor. Esse já foi? O quanto é importante para nós nos colocarmos diante do Senhor e confiar em Deus. Olha só, a palavra de Deus lá em 2 Crônicas, capítulo 20, fala de um momento muito difícil na vida de Josafá. As cidades iriam derrotar o reino de Josafá, ia destruir. Eram muito mais numerosos do que a sua nação, mas é interessante que Josafá, um homem, ele se coloca diante de Deus e ele faz três coisas. Uma é orar, é buscar a presença de Deus. Uma, ele ora, ele se coloca diante do Senhor, ele começa a buscar, ele declara um jejum. A segunda coisa que ele faz é ouvir a palavra de Deus, porque na palavra de Deus diz que o Espírito Santo vem e fala, e toda a congregação, então ele ouve aquilo que o Senhor tinha para a sua vida. E a terceira, Deus fala para eles, que eles tinham que se colocar diante dos inimigos, então somente louvar e engrandecer o nome do Senhor, como prova de confiança em Deus, diante da luta, diante da dificuldade. Josafá e todo o seu povo se coloca diante de Deus e confia naquilo que Deus estava fazendo na sua vida. Então, amados, confiança é algo que nós não podemos perder, e é uma forma de gratidão e de louvor a Deus, porque na realidade é isso que Ele requer de nós. Diante de uma dificuldade, diante de uma luta, nós nos prostrarmos diante dEle e saber que Ele é por nós, e a palavra de Deus diz que se Ele é por nós, quem será contra nós? Então nós precisamos nos colocar diante do Senhor nessa atitude. Qual é a dificuldade? Eu confio em Deus, eu me coloco diante do Senhor. Qual é a luta? Eu me confio. Qual é a dificuldade? É uma enfermidade? Então eu oro ao Senhor, eu peço que Ele venha com a sua mão poderosa e cure, e faça um milagre. Ou seja, algo vai acontecer, nós não sabemos o que, mas é preciso confiar. E confiar é sim uma prova de gratidão a Deus, de louvor a Deus, de adoração ao nosso Senhor. Isso aqui está no versículo 5. E no versículo 16, olha só, irmãos, versículo 16, olha o que diz: sinto-me na força do Senhor Deus, e rememoro a tua justiça, a tua somente.
aqui, amados, nós vemos um momento onde o salmista está olhando para trás. Mas é interessante que ele fala assim, ó, sinto-me na força do meu Deus. Esse homem que tem confiança em Deus, essa mulher que tem confiança em Deus, ele passa agora a ser fortalecido em Deus, e por isso que ele agradece, por isso que ele tem um coração grato, por isso que ele louva, porque, irmãos, não tem como nós vivermos sem confiar em Deus, não tem como nós buscarmos força, se não for no nosso Deus. E é interessante que ele se sente na força do Senhor, e ele começa a lembrar de algo que é muito importante, que é a justiça de Deus. Nosso Deus é justo, amém, irmãos? O nosso Deus, ele é justo, o nosso Deus, ele é 100% justiça, e o salmista, ele fala assim, eu começo a me lembrar da tua justiça, eu começo a me lembrar o quanto o Senhor é justo, que o Senhor não desamparou aqueles que são seus, que o Senhor cuidou daqueles que são necessitados, que o Senhor abençoou aqueles que precisavam, cuidou de cada um deles, seja naquele momento de angústia, seja no momento de alegria. Ele começa a lembrar da justiça, daquilo que o Senhor tinha feito na sua vida, naquilo que o Senhor tinha feito na vida dos seus, daqueles que estavam ao seu lado, e por conta disso, ele se sentia fortalecido em Deus. Mas nós precisamos disso. A nossa força, ela não pode vir de homens, não adianta. A força do homem, ela é pequena demais. Mas o salmista, ele coloca aqui, olha, eu me sinto na força do meu Deus, do meu Senhor, é nele que eu sou fortalecido a cada dia, e eu começo a lembrar da justiça dele, ele sempre andou comigo, ele sempre cuidou de mim, quando eu estava caído, ele me levantou. E aí ele fala assim, olha, no versículo 16 ainda, ele fala assim, então eu começo a me lembrar, eu começo a trazer à minha memória, o quanto nós precisamos, o quanto eu preciso confiar em Ti, o quanto eu preciso reconhecer a Tua justiça, saber realmente quem Tu é, e lembrar de tudo aquilo que o Senhor fez. Versículo 15, ele diz assim, olha só, a minha boca relatará o que? A Tua justiça, e de contínuo os feitos da Tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. Eu fico pensando nesse versículo, e nós aprendemos a agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito, confiamos em Deus a cada dia por tudo aquilo que Ele representa, por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele já fez. Quando o pastor falou aqui na frente, nessa questão de plantar igreja, isso é confiança, isso é fé, e nós não podemos viver sem isso. E é interessante que nessa hora aqui, o salmista, depois de confiar, depois de falar que ele começa a relembrar, que ele confia na justiça do Senhor, agora ele fala que ele não vai mais parar de falar do seu amor. Ele não vai parar, ele fala assim, a minha boca relatará a tua justiça, e de contínuo os feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o número. Então, isso aqui também, amado, serviço, também é um ato de gratidão a Deus. O salmista, ele começa a relatar aquilo que ele vai começar a fazer, eu não mais vou parar, eu vou relatar tudo aquilo que o Senhor já fez na minha vida, tudo aquilo que o Senhor fez àqueles que estão ao meu redor. Então ele coloca a sua vida ao serviço de Deus como prova de gratidão, como prova de louvor, como prova de adoração a Deus. E não é isso que nós temos que fazer? Quem gostaria? Quantos membros tem essa igreja? 200? 300? 300? Como é que nós vamos fazer para chegar a 600? Colocando o pastor Éder para trabalhar. Afinal de contas, ele tem um evangelista. E eu fiquei sabendo que o cara é sergipano. É? Sergipano? É? Não, então gosta de trabalho, pode colocar. Os dois vão trabalhar, vão evangelizar 300 pessoas, porque na realidade eles têm 365 dias. Então divide 150 para cada, sobra 65 para se divertir. Amém, irmãos? Amém. Eles não estavam escutando, pastor, eles dormiram nessa hora, você cochilou nessa hora, irmãos.
É muito fácil, a matemática é fácil. Você tem que fazer só o seguinte: procura o pastor, procura quem está fazendo o discipulado, aprende a fazer o discipulado e discipula uma pessoa só no ano. Só uma só. Você não precisa fazer mais nada. Você só vem nos cultos, dá o dízimo e oferta. Pronto. E aí você só faz discipulado com uma pessoa só no ano. Um discipulado no ano. 13 semanas. Você dobra o número dessa igreja. Versículo 15: a minha boca relatará a tua justiça, e de contínuos feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o número. Aqui, irmão, é serviço, é trabalho, é se colocar diante de Deus, deixar ser usado por Ele, amém, irmãos? Não adianta, nós lembramos muito das lutas, esquecemos de pregar o Evangelho. Nós temos que entender, e quando você fizer discipulado, você já fala: bem-vindo às lutas, bem-vindo às dificuldades, bem-vindo que você vai pular o obstáculo, você vai ser campeão em corrida de obstáculo, porque essa é a nossa vida, irmãos. A vida do povo de Deus é marcada por luta, mas é marcada também por trabalho, por louvor e adoração em nome de Jesus. Então nós precisamos aprender a confiar em Deus. Nós precisamos aprender, irmãos, a reconhecer a sua grandeza, e assim se colocar diante dele e confiar mesmo, a louvar, a engrandecer o seu nome, porque ele é um Deus santo. Verso 22, olha só o que diz esse versículo: eu também te louvo com a lira, celebro a tua verdade, ó meu Deus. Cantar-te-ei salmos na harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar. Também exultará a minha alma que remiste. Igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram o mal contra mim. O salmista está dizendo que ele está passando por perseguição. As pessoas estavam perseguindo o salmista, era momento de luta. Abra sua Bíblia aí no Salmo 13. Salmo 13. A nossa vida, o nosso andar, o nosso caminhar, como forma de louvor e de adoração ao nosso Deus, como forma de gratidão a Deus, independente da nossa situação, seja uma enfermidade física, ou seja um problema instalado na nossa vida. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, Senhor, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que eu não diga ao meu inimigo: prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. E aí o salmista coloca a sua declaração de gratidão, de louvor e adoração ao Senhor, porque dele diz assim: no tocante a mim, ou seja, mesmo diante dessa situação instalada, no tocante a mim eu confio na tua graça, regozije o meu coração na tua salvação, cantarei ao Senhor, por quanto me tem feito muito bem. Amados, se nós queremos que a nossa vida seja uma vida de gratidão e de louvor ao nosso Deus, nós precisamos olhar para esse Salmo 71, olhar para esse Salmo 13 e colocar a nossa vida diante do altar, porque o que Ele quer de nós é o nosso louvor. O que Ele quer de nós é que nós venhamos a cada dia confiar em Deus em todo tempo. O que Ele quer de nós é esse serviço, sim, é esse trabalho, sim, esse trabalho que exalta o seu nome. Amados, falar das boas novas, falar do Evangelho, é para nós, é muito especial isso. Deus separou para cada um de nós, e nós temos que aprender a fazer isso, temos que procurar ajuda a cada dia, mas é o que o Senhor requer de cada um de nós, então nós não podemos esquecer disso.
de engrandecer o nome do nosso Deus, de louvar, de bendizer, de se colocar diante dele a cada dia, sabe, de confiar, de reconhecer, de relembrar, de olhar para trás e ver o quanto Deus tem cuidado de nós, o quanto ele tem sido justo, o quanto ele tem sido zeloso, o quanto ele tem sido fiel para com cada um de nós. A nossa vida é de luta e dificuldade, nós vamos louvar a Deus, amém, irmãos? Nós vamos chorar diante da sua presença. O caos está instalado, nós vamos levantar as mãos para os céus e vamos agradecer e vamos pedir para que ele, tão somente ele, possa fazer algo, porque, amados, só Deus, só ele, e louvado seja Deus, que é só ele que pode vir de encontro a cada um de nós. Então, que 2013 está chegando, já está aí, já está instalado, nós estamos trabalhando essa questão aí de gratidão a Deus, de louvor a Deus, de adoração. Então nós vamos fazer isso a cada dia, vamos colocar a nossa vida e nós vamos pedir para que o Senhor venha sobre cada um de nós e mostre a sua graça, mostre o seu poder e nos conduza em cada momento, amém, irmãos? Nosso Redentor, canto diferente, novo, que vem do nosso coração, para louvar